Eu já sinto no meu espírito aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Aleluia. Nós marcamos da outra vez para eu estar aqui, mas aconteceram coisas que impossibilitaram. Mas sabe por quê? Porque Deus marcou esse dia na agenda do céu, para poder trazer uma palavra que vai abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém? Enquanto eu falava com a pastora para estar aqui, ela me disse que nós vamos falar sobre Cânticos 4:7. E para falar com vocês nessa noite, vocês todas de rosa, é algo que parece muito superficial e até algo, quando a gente fala um pouco sobre paleta de cores, mas eu creio que até nisso Deus está moldando a nossa história. Deus está moldando através da sua vestimenta. Deus está moldando você através das suas atitudes. E nessa noite eu creio, vocês estão lindas. Assim como lá nas mulheres de fé, eu vejo aquele monte de mulher rosa, eu falo, como Deus do céu, Ele deve estar olhando para nós. Sabe, eu falo, quando a gente está de rosa, será que Ele olha e vê um pontinho rosa? Daquele ajuntamento das mulheres, aí eu falo, Senhor, olha para nós, traga a sua presença para nós. E hoje, os olhos deles estão voltados para nós nessa noite. Amém? Nós vamos falar sobre Cânticos 4:7, que diz, Tu és toda formosa, minha querida, e em ti não há manchas. Olha que versículo mais impactante. E em ti não há manchas. Isso quer dizer que o próprio Deus está nos dizendo que Ele não nos vê com manchas. Talvez hoje à noite Deus tenha me trazido aqui só para te dizer que Ele não te vê com manchas. Talvez os seus olhos estejam enxergando manchas em você, mas o que Ele te diz é que Ele não enxerga manchas em você. Ele te enxerga de uma forma como você nem imagina. Aqui eu coloquei, quando Deus vê beleza, onde nós vemos marcas. Esse é o tema da minha mensagem hoje. E há dias em que as mulheres olham para si mesmas e não vê beleza. Ela vê um cansaço, ela vê marcas de lutas, as decisões difíceis, as decepções que carregam silêncio. Mas no meio desse silêncio, Deus libera uma palavra e diz, Tu és formosa e em ti não há manchas. O que Deus vê em você é diferente do que você vê em si mesma. Você já parou para pensar? Esses dias eu estava falando com o Senhor e falei, Senhor, por que a gente vive numa briga constante sobre a nossa identidade, sobre saber quem nós realmente somos? E assim, o Senhor foi muito claro comigo. Por que a gente leva Satanás na brincadeira e ele leva a gente na seriedade? Por que você brinca acreditando que ele não é verdadeiro? Por que você acredita que ele não existe? Sabe, a palavra de Deus diz que nós estamos no centro, os anjos ao nosso redor, e Satanás está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então ele sabe da sua fragilidade, ele sabe da sua fraqueza. Então ele luta o tempo inteiro para que você perca a sua identidade. E aqui não é nada mais, nada menos que o Senhor dizendo para você, Tu és formosa e em ti não há mancha nenhuma. Sabe por quê? Porque uma mulher que sabe quem é em Deus, ela não enxerga manchas, mas ela enxerga processos que levarão ela à vitória daquilo que Deus tem. Sabe, eu estava
pensando muito sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão que Satanás, ele é bem burro. Sabe por quê? Porque ele não muda a estratégia. A estratégia é a mesma. Mas nós sempre estamos distraídas quando caímos nas ciladas dele. Você já parou para pensar que uma palavra, um olhar, qualquer coisa que você esteja fazendo e que alguém faça para você e desce um pouco meio esquisito, você já olha e fala assim: eu acho que não gosta de mim. Eu acho que me menosprezou. Eu acho que aqui não era para mim. Sabe quando você chega e você senta naquela mesa e você sente assim: nossa, acho que eu sentei no lugar errado. Sabe quando você olha alguém olhando para você e você se sente assim, menos? Sabe quando você se sente rejeitada? Sabe quando você se sente mal? Satanás, ele tem uma estratégia só. Ele lança setas para que você se sinta dessa forma, para que você paralise. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que todas essas setas estão lançadas longe de você, longe da sua casa, longe dos seus pensamentos, longe da sua família. Você é escolhida, você é amada, você é separada para esse tempo. Assim como Esther se posicionou e ela libertou um povo naquela época, Deus está te chamando. Ei, mulher, não se distraia, posicione-se. Aleluia. Olha só o que a palavra diz: Deus vê beleza aonde a mulher vê feridas. Muitas mulheres carregam histórias que deixaram marcas, palavras duras, rejeições, abandonos, erros do passado. E com o tempo, elas começam a acreditar que essas marcas definem quem elas são. Talvez você tenha vivido algumas experiências, uma separação, uma rejeição. Esses dias eu estava conversando com uma amiga lá na igreja e eu falei para ela: talvez você tenha uma ferramenta que Satanás colocou nas suas mãos de acreditar que você sempre foi esquecida. E ela fechou os olhos e ela começou a chorar. E eu comecei a ministrar sobre a vida dela e falar: Fernanda, você é escolhida. Fernanda, você é uma mulher de Deus. Ei, Fernanda, as pessoas não definem quem você é, mas quem define quem você realmente é Deus. E ela começou a chorar e eu falei: nós vamos orar e você vai detectar onde foi que essa ferida abriu no seu coração. E quando nós começamos a orar, a Fernanda se lembrou que a tia dela falou para ela: Fernanda, eu te amo tanto, porque foi eu que te busquei na maternidade. E ela ficou um pouco pensando: como assim ela foi me buscar na maternidade? E ela perguntou para a mãe dela: mãe, como assim a minha tia foi me buscar na maternidade? Ela foi buscar você, eu, né? Nós juntas. E a mãe dela vira para ela e fala assim: não, filha, eu tive você e no dia que eu tive, eu estava tão bem que o médico falou: vai embora. E quando for para vir buscar, eu aviso. E simplesmente ela foi embora e deixou a filha dela na maternidade. Isso é algo tão engraçado, que parece que é algo tão normal, tranquilo. Enquanto ela chorava, o Espírito Santo foi lembrando ela daquele lugar aonde ela estava sozinha. E ela, com 48 anos, ainda se sentia abandonada. E ela não sabia de onde vinha aquele sentimento. E quando ela vai falar com a mãe dela fala assim: filha, eu não fiz isso por mal,
Na época, eles falaram que eu poderia ir embora e que eu poderia voltar a buscar você. E então, a avó dela fala para a mãe: filha, você está ainda se recuperando, fica aqui e sua tia vai buscar. É uma história totalmente até insignificante, normal. Não tem nada de mal, de uma intenção ruim. Mas Satanás usa essa situação para trazer uma ferida e para abrir um buraco no coração dela, para que ela se sinta abandonada por 48 anos. Você percebe como Satanás, ele usa coisas simples para ferir seu coração? Você consegue detectar que talvez é algo tão simples, mas que te paralisa e não deixa você acessar aquilo que Deus tem? Mas nessa noite, eu quero te dizer, você vai sair daqui totalmente livre, para a glória do Senhor, enxergando assim como Ele te vê, com os olhos espirituais, e você vai acessar tudo aquilo que o céu tem ao seu respeito, em nome de Jesus. Aleluia. Deus olha para você e diz: você é formosa. Ah, que lindo isso. Aquilo que te fez chorar noites inteiras não tirou a sua beleza diante de Deus. Talvez você tenha sofrido com alguma decepção. Sabe, hoje eu vejo Deus me mostrando a palavra decepção. E eu acho que é para alguma mulher aqui. Essa decepção não define quem você é. Essa decepção não define quem Deus fez você para ser. Essa decepção é passageira. Existe um propósito para isso. Então não paralise. Posicione-se diante daquilo que Deus sonha para você. Não escute as vozes falando ao seu ouvido: você não é, você não pode. Ah, você se acha demais para esse lugar. Não, querida, Deus te escolheu. Deus te escolheu. E eu não tenho dúvidas disso. Sabe por quê? Se eu estou aqui nessa noite, é porque você pode ter certeza que Deus nos escolheu para uma grande obra. Sabe, antes mesmo, lá na comunidade da fé, a gente vive milagres atrás de milagres. E eu lembro que quando nós saímos de um ministério que a gente vivia lá há mais ou menos uns 17, 18 anos, nós vivemos a nossa vida. E quando nós saímos desse ministério há quase 17 anos atrás, nós não entendíamos o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Mas em todo momento, todos nós estávamos crendo que Deus não tinha nos abandonado. O processo poderia ser difícil, mas nós ainda acreditávamos que Deus tinha um plano para nós. Você pensa que se nós tivéssemos saído e as vozes que a gente escutava, os olhares, as pessoas sendo usadas por Satanás para nos paralisar, se nós tivéssemos paralisado, você acha que alguma coisa hoje estaria acontecendo? Então você pode pensar quantas coisas que não te paralisaram, que hoje você não está vivendo elas, porque você está paralisada. Por muito tempo, uma palavra quis me paralisar. Mas sabe o que eu falo para você? Que mesmo você querendo paralisar, os planos de Deus não serão frustrados sobre a sua vida. Os planos de Deus não serão frustrados sobre os seus filhos. Os planos de Deus não serão frustrados sobre a sua casa, sobre o seu marido,
libero essa palavra sobre você. Os planos de Deus não serão frustrados. Existe um tempo no céu para todas as coisas. Então, se você estiver vivendo esse processo, viva. Sabe, enquanto eu vivi o processo, o Senhor, eu sou uma pessoa um pouco de bem com a vida. Eu acordo de manhã, não acordo emburrada não. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu acordo e já acordo pisando na cabeça do demônio. Eu já falo, não vem não que eu não vou ficar triste hoje. Porque pensa só, todo mundo tem lutas. E quando você acorda de manhã e você já começa a pensar, que dia difícil. Esquece, chega à noite e me liga. Fala, viu, hoje o dia foi péssimo. Para pensar. Agora quando você acorda, se posiciona, penteia esse cabelo, passa um blush, um batom e acorda. Hoje o meu dia vai ser abençoado, porque eu sou filha amada de um Deus que não frustra os planos e os sonhos que Ele tem para mim. Minha querida, pode vir quem for, que isso aqui é um rolo compressor, a gente vai passando. Você passa e você chega no final do dia, você ainda tem forças para fazer janta, para escutar a criança gritando na sua cabeça, e para tomar banho, para correr, e tudo está bem no seu coração. Você já percebeu isso? Agora, sabe o que eu falo para você? A nossa mente mente. A sua mente mente para você. A sua mente fala que você não consegue. A sua mente fala que você não vai dar conta. A sua mente fala que você não vai ter uma família feliz. A sua mente fala que você não consegue ser uma boa mãe. A sua mente fala que você não consegue ser uma boa esposa. A sua mente fala que você não vai casar. A sua mente fala que você não vai encontrar ninguém. A sua mente, ela mente para você. Então nessa noite eu quero te ensinar algo. Engana a sua mente. A palavra de Deus fala assim: encha a sua cabeça, os seus pensamentos, com os pensamentos do alto, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Então por que você deixa Satanás te paralisar? Deus chama você de minha amiga, a mulher que se sente sozinha. Deus chama você de amiga. Talvez você esteja se sentindo tão sozinha. Hoje você veio aqui e teve uma época na minha vida que eu via todo mundo na igreja, mas eu sentia que eu estava sozinha. Mas sabe por que eu me sentia sozinha? Porque eu ainda não tinha deixado Deus preencher 100% o meu coração. Porque tem coisas que a gente quer fazer na força do nosso braço. E eu posso te falar uma coisa, talvez tenha uma mulher aqui nessa noite que esteja pensando assim: é porque você não sabe o que eu passo com meu marido. Mas sabe o que eu quero te dizer? Sabe que Deus, Ele está liberando nessa noite? Entrega nas mãos do Senhor. Ele vai fazer. Não é você. Talvez você esteja querendo controlar a situação, mas deixa Deus ser Deus na sua casa, e você verá milagres e multiplicação naquele lugar. Ei, mulher, você precisa se levantar e dizer: eu acredito, eu creio em um Deus que não me frustra. Os planos dele não são frustrados. Você crê? Dá um amém então, irmã. Oh, glória! Sabe, muitas vezes quando você se sentir dessa maneira, eu falo para as meninas lá na igreja, todas as vezes que eu faço reunião com a liderança das mulheres, eu falo para ela: a sua parceria é com o Espírito Santo e mais ninguém. Se eu acordo de manhã e a parceria é com o Espírito Santo, acabou. Eu entreguei a minha vida para Ele. Eu acordo pela manhã e o meu despertador toca.
e eu pego o meu celular. E aí eu olho para o meu celular, eu já desligo o despertador. E logo eu vejo algumas mensagens que estão ali. Então quando eu vou clicar na mensagem, eu já falo, opa, peraí. Eu coloco do lado. E eu deito minha cabeça de novo e falo assim, bom dia, Espírito Santo. Acalma o meu coração nesse dia. Vá à minha frente. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. O Senhor é o dono do mundo. O que o Senhor não pode fazer através da minha casa, da minha família, da minha vida. Então eu te entrego o meu dia nas tuas mãos. Quando você entrega, você sente que você está flutuando. Está tudo caindo ao seu redor, mas você flutua com Ele. Você pensa, eu sei, está tudo caindo ao meu redor, mas a minha confiança está tão nele que eu sinto Ele cuidando de tudo. Eu vejo mulheres hoje que estão passando por um momento difícil, e o Senhor me diz para eu te dizer, ei filha, isso é passageiro. Não é para sempre. Isso logo vai passar. Você de óculos aqui, você. Fique em pé. Sabe o que o Espírito Santo me mandou te dizer? Que está chegando um tempo de honra sobre a sua vida. Está chegando um tempo de honra sobre a sua casa. Porque você não desistiu no meio do processo. E quando você não desiste no meio do processo, é isso que Deus faz. Ele levanta você, Ele levanta a sua casa, a sua família. E um tempo de honra está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Tempo de honra sobre a vida dela. É um tempo de honra. Honra, e é isso que Ele faz. Se ela recebeu e você também quer receber, levanta a sua mão aí, que um tempo de honra vai chegar sobre a nossa casa. Um tempo de honra vai chegar sobre a sua vida. Ei, não se sinta menosprezada. Existe um tempo de honra sobre você nessa noite. Chega na sua casa, escreve esse dia. Escreve assim no seu caderno: Deus, eu creio que esse é o dia que começou um tempo de honra sobre a minha vida. E esse tempo de honra vai chegar. Eu via Deus entregando para ela como se fosse algo dourado, escrito honra. Algo dourado, eu não sei se com isso é prosperidade sobre a sua casa, mas eu creio que esse tempo de honra vai marcar a sua história. E você vai testemunhar isso aqui nessa igreja. Você vai falar: esse tempo de honra sobreveio sobre a minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Existem mulheres que estão rodeadas de pessoas, mas por dentro se sentem profundamente sozinhas. Sozinhas nas decisões, sozinhas nas dores, sozinhas nas responsabilidades. Mas Deus se aproxima e diz: você não está sozinha. Você é minha amiga. Você crê que você tem um amigo que nunca vai te abandonar? As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem ter inveja de você. As pessoas podem te olhar de uma forma que você se sinta rejeitada. Mas Ele é o seu amigo fiel. E Ele jamais vai te abandonar. E posso te dizer, a gente precisa das pessoas, mas a gente precisa mais é de Deus. Se você tiver Deus, você vence qualquer coisa, qualquer situação. Se você tiver Deus, você não precisa de mais ninguém. Se você tiver Deus, você vai chegar no seu objetivo. Deus não quer apenas ser o seu Senhor. Ele quer caminhar ao seu lado. Por que muitas vezes nós escutamos isso, essa palavra aqui na igreja, e amanhã de manhã a gente acorda tão correndo que a gente se esquece
que a gente tem um melhor amigo. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é simplesmente te distrair. Sabe, muitas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Marta e Maria, você já sabe dessa história. Elas estavam recebendo Jesus na casa delas. Então Maria cria uma expectativa no coração em ouvir as palavras de Jesus, em ter tempo com Ele, em abraçar a presença de Deus. Mas Marta não estava errada, né, gente? Vamos dizer que se Jesus falasse assim, fala seu nome. Daiana, eu estou indo na sua casa daqui 20 minutos. Jesus falando para você. Aí você pensa, meu Deus, minha sala tá daquele jeito. A cozinha é um monte de louça, porque eu saí correndo e deixei a janta pronta pro povo. E eu pensei em voltar e lavar. 20 minutos é muito pouco. E o que acontece com uma mulher que só tem 20 minutos para arrumar a casa? Fica pirada, fica doida. E essa é uma maneira que Satanás tem de pegar o gancho. E então Marta corre e vai ficar atarefada. Ela começa a fazer coisas, limpar e arrumar e deixar a casa cheirosa e fazer uma comida para esperar Jesus chegar. Mas essa história, ela me ensina algo muito profundo. Que tem vezes que até é lícito, mas não convém para aquele momento. E todas as vezes o Espírito Santo fala para mim, ei Carol, eu acho que é lícito, mas não convém para esse momento. Então eu já pergunto, Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? E posso falar? Ele fala assim, Carol, não precisa fazer nada. Corre para minha presença. Quando você sai desse lugar de desespero, você acessa a presença. Quando você acessa a presença, a angústia vai embora. Quando você acessa a presença, os pensamentos perturbadores, eles vão embora. O problema que existe na casa traz uma paz que excede todo entendimento. Talvez você não tenha as respostas hoje, mas você tem um amigo que está andando do seu lado, e esse amigo jamais vai te abandonar. Aleluia! Você crê nisso? Então levante a sua mão e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu amigo. Levante as suas mãos e comece a declarar para Ele, seja meu amigo Jesus, ande ao meu lado. Fala para Ele aquilo que está no seu coração nessa noite. Fala para Ele, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu não quero Te abandonar. Fala para Ele o que está no seu coração. Sabe que o Senhor te diz nessa noite, ei filha, o que queres que eu te faça? É isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Ei filha, o que queres que eu te faça? Você tem 2 minutos para levantar sua mão e dizer a Ele os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades. Ei filha, o que queres que eu te faça? É isso que o seu amigo te diz nessa noite. Diz a Ele de todo o seu coração. Então diga assim, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
essa é uma certeza que você tem. Ele é fiel para completar os sonhos que você tem e que Ele tem para você. Aleluia. Deus declara pureza aonde a mulher vê culpa. Deus declara pureza onde a mulher vê culpa. Talvez algumas mulheres olhem para o passado e pensem: se as pessoas soubessem quem eu fui, se soubessem o que eu vivi, se soubessem as escolhas que eu já fiz. Mas Deus não olha para você pela lente do seu passado. Ele olha pela lente da redenção. E Ele declara: em ti não há mancha nenhuma. Em ti não há mancha nenhuma. Não porque você nunca errou, mas porque Deus restaurou quem você é. 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 Aleluia! Deus restaurou você. E se você não se sente assim nessa noite, pode acreditar que você já começou esse processo da restauração. Se você levantou a sua mão e você cantou e você já abriu seu coração a Ele, já começou a ser restaurada. Eu comecei a ler um pouco sobre o empoderamento das mulheres para entender o que realmente é isso. E você sabe que Deus, Ele ama as mulheres. Sabe por que Jesus veio? Porque Jesus veio restaurar a dignidade das mulheres. Ele veio trazer dignidade sobre a sua vida. Há muitos anos atrás, na época daqueles que escreveram as Escrituras, a mulher, ela tinha uma ocupação muito abaixo, muito de rejeitada, de oprimida, de você não tem palavra. Você não tem poder, você não tem escolhas, você é qualquer coisa. Então Jesus olha e fala: eu venho para trazer dignidade. E quando Ele encontra uma mulher no poço que já teve vários maridos, uma mulher que já tem a sua fama um pouco aflorada, uma mulher que passa na rua e as pessoas falam: olha lá quem vai. Olha o que passou na sua cabeça aí, mulher. Que isso? Ele olha para essa mulher do poço e fala assim para ela: ei, mulher, vai e conta quem você encontrou nesse poço. Você encontrou a água viva. E quando você encontra a água viva, você não mendiga mais água para quem você chega perto, porque a água viva não te dá mais sede e não te dá mais fome. Você entende isso? Ele encontra uma mulher e muda a vida dela para sempre. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa, nada permanece mais como está. Se Ele passar hoje na sua casa, nada mais permanece como está. Se Ele passar por você, você não permanece mais a mesma. Se Ele passar na sua empresa, essa empresa não permanece mais a mesma. Se Ele passar sobre a vida do seu marido, ele nunca mais permanece o mesmo. Aonde Jesus passa, Ele resolve o nosso problema. Sabe o que eu falo? Tá difícil? Joga na conta de Deus. Tá muito difícil? Joga na conta dele. Quando eu entrei aqui, o Senhor me deu duas visões. Eu via uma mulher, eu não vi o rosto dela, mas eu vi uma mulher que ela entrou com uma mochila, tinha uma estrela pequena,
com uns brilhos assim. Eu não sei se era rosa, se era roxa. Só que a hora que eu olhei para essa mochila, era uma mochila cheia de pedras. E ela andava assim, ó, encurvada. E eu falei: Deus, eu não sei quem é, mas Senhor, eu sei que o teu poder pode trocar essa mochila nessa noite. E quando eu comecei a vir falando com o Senhor, subindo as escadas, o Senhor foi me mostrando que nessa noite Ele está tirando essa mochila das suas costas. E Ele está colocando uma mochila branca. E quando eu fui subindo as escadas, eu fui tendo uma visão dele abrindo essa mochila. E essa mochila se abria e saíam penas brancas. E enquanto as meninas iam me recebendo, eu ia falando oi para elas. E o Espírito Santo ia falando assim para mim: sabe o que tem nessa mochila? A pena dos anjos. Porque é assim que a minha palavra fala. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo do esconderijo. O que o esconderijo significa? Que você está escondida e ninguém pode te achar. E você está sendo blindada. E nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à sua tenda. Sabe o que o Senhor me disse? Nessa noite, essa mochila não volta mais para suas costas. Ele tira esse peso. Peso de rejeição. Peso de não estar aguentando mais a casa. Criança. Sabe aquele tempo que você fala: ou eu enlouqueço, ou sei lá o que vai acontecer. Sabe o que Deus está te falando hoje? Que esse é o limite seu. Mas é aí que Ele começa a operar as coisas na sua vida. Quando você chega no seu limite, é porque você faz as coisas que você pode fazer. Porque existem coisas que nós fazemos, mas existem coisas que só o nosso Deus, Ele manda anjos ao nosso respeito. Ele dá ordem aos anjos. E eles vêm aqui e eles tiram as espadas desembainhadas. E eles falam: aqui não, porque aqui ela é minha protegida. Você é protegida por Ele. Levante as suas mãos e declare: Deus, eu sou protegida. Os seus anjos estão acampados ao meu redor. Os seus anjos estão sobre a minha casa. Os seus anjos estão sobre a minha família. Eu creio nessa palavra. E nenhuma rejeição, nenhuma distração de Satanás vai mais me tirar do lugar onde Deus quer que eu esteja. Escute, você não é desperdiçada em nada. O Senhor está me dizendo: diga a elas, você não é desprezível e desperdiçada em nada. Não interessa o que aconteceu na sua história. Sabe o que o Senhor me diz agora? Que essa fase que você está passando vai trazer autoridade sobre você. Tá difícil? É o tamanho da autoridade que Ele vai te dar. Tá mais difícil? Então você vai ter mais autoridade. Mais autoridade. Mais autoridade. Ele vai te dar autoridade para abrir a boca e as pessoas falarem: meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Sabe por quê? Porque você não se distraiu mais. E nenhuma marca mais existe em você. Nenhuma mancha. Porque se a palavra de Deus diz que Ele não vê manchas em você, porque você vê. Ei, mulher, sabe por que a gente bate tanto na tecla? Posicione-se. Várias vezes eu comecei a ouvir essa palavra e falava: ai, que coisa chata, começou a encher o saco já, porque posicione-se, posicione-se. O que é posicione-se? Gente, posicionar é não acreditar mais naquilo que Satanás está na sua cabeça. Posicione e fala: opa, aqui não. Ei, Satanás, eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou inteligente, eu sou feita para esse tempo, eu sou sábia, eu sou restaurada. Ei, mulher, se você não se posicionar naquilo que você acredita em Deus,
então a sua mente vai mentir. E você vai acreditar nas mentiras que Satanás diz sobre você. Então, vamos dar um grito agora e dizer: chega. Vamos dar um grito para o céu ouvir e o inferno ouvir que aqui mais não. Chega, chega, chega. Olha, eu vou dizer 1, 2, 3 e você vai dizer: chega. Sabe por quê? Porque você vai declarar com a sua boca. Quando você declara, a palavra chega antes de você. Você já percebeu isso? Você fala assim: Deus, eu declaro cura sobre a minha irmã que está lá no hospital. A cura chegou e você não estava lá. Você percebe isso? Então você vai dizer agora. Você vai dizer: chega. E chega. E vai acabar esse sentimento na sua história, na sua vida. Sabe essas coisas que você fala: não dá certo, não dá certo, para mim tudo é difícil, para mim. Chega, acabou, porque agora você entendeu que você vai se posicionar em Deus, porque em você Ele não vê manchas, Ele não vê coisa ruim em você, Ele só vê aquilo que Ele sonhou. E Ele sonhou coisas que você nem imagina. Sabe por quê? Antes da gente dizer chega juntas, eu estava vindo no carro, o Senhor Deus falou assim para mim: Carol, fala para elas aquela revelação que eu te dei. Eu fui viajar com os meus filhos. Eu até vi um vídeo esses dias que me mandaram falando: Carol, olha que impressionante, esse pastor falou a mesma coisa que você. Eu falei: meu Deus, muito forte isso, porque se Deus está falando várias vezes a mesma coisa, é porque Ele quer que muitas pessoas ouçam. E eu e meu marido, nós fizemos uma viagem. E nessa viagem a gente ia para fora do país. E foi a primeira vez que eu precisei deixar os meus filhos. E aí eu deixei eles em casa e eu falei: nossa, Thiago, vai ser tão difícil essa viagem, meu Deus do céu. Primeira viagem sem eles. E aí eu estava indo, para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, meu olho estava desse tamanho. Eu estava toda deformada de tanto que eu chorei. E aí eu falava: meu Deus, Thiago, as pessoas me vendo desse jeito, que horror. Vão achar que você me deu 2 socos no olho. E aí eu falei para ele: eu não sei porquê, eu estou muito desesperada, que horror. Aí ele falou: você está desesperada até você chegar lá. Chegando lá, você vai aproveitar. Falei: eita glória, eu creio. Cheguei lá. Foi mais ou menos como ele falou. E aí, ele falou assim: antes de eu ir para essa reunião, eu tenho mais ou menos uns 40 minutos. Você quer ir nessa loja para você comprar algumas coisas? E aí, eu falei: eu quero. Então a gente foi rápido, chegamos na frente dessa loja. A loja era tudo tipo baratinho assim. Eu falei: meu Deus, é aqui, Senhor, que o Senhor vai bradar a vida da tua filha hoje. E eu peguei e falei, eu parei na frente da loja e tinha assim, uma seta escrito tipo assim, adultos, e uma seta assim escrito, kids. E eu já pensando, gente, eu vou comprar umas coisas pra mim, uns shampoo, sei lá, umas meias, umas calcinhas, uns negócios aí que baratinho, eu vou arrasar. Mal sabia eu, né? Que mãe é assim, né? Mãe tem um bife, você dá o bife pro filho. Mãe tem um ovo, você dá o ovo pro filho. Mãe tem uma colher de arroz, você dá pro filho e fica lá com fome. Você bebe água pensando, que gosto de arroz. Não é? Que gosto de bolo, de morango. E aí eu olhei e falei assim, eu só tenho esse tempo. Quanto tempo mais eu tenho, se eu tô passando aqui, né, do limite? Tá tudo certo aí? E aí eu olhei e falei assim, Thiago, pro meu marido, eu acho que eu vou entrar no Kids. Aí ele falou, mas até aqui, meu Deus do céu, vai lá ver um negocinho pra você. E eu já, meu Deus, é milagre demais o que tá acontecendo com esse homem, Senhor. Jesus. Aí, olha que misto de sentimento. Você precisa fazer uma escolha. E qual a escolha que você fez? Quem? Então, é isso.
Aí eu escolhi os filhos, pensando no shampoo baratinho, no creminho baratinho, na meinha, na calcinha baratinha, sutiã baratinho. Aí eu falei, Senhor, tá bom, eu vou lá. Não falei Senhor não, só falei, tá bom, Tiago, vou escolher aqui e vou lá. Entrei na parte das crianças e comecei a olhar o que tinha. E aí eu olhei e falei, meu Deus, a Antonella vai amar isso. A Antonella vai amar. Ela estava gostando de Barbie, dessas bonecas assim, e lá tudo barato. Eu peguei umas 4 Barbie para ela e ficava pensando, nossa, a hora que eu chegar, eu vou mostrar para ela e ela vai ficar muito empolgada. Meu Deus do céu, ela vai falar, mamãe, eu não acredito. Eu já estava pensando em tudo. E aí eu comecei a ir para a parte dos meninos e o Giovanni tinha saído da fralda. E aí de repente eu achei um pinico. Gente, vai comprar coisa, vai comprar pinico fora do país. Só uma mãe que pode fazer isso, não é? Fala sério. E eu vi um pinico e eu vi eu não sei, era tipo uma bicicletinha muito pequena, que só cabia a bundinha dele sentada em cima assim, eu falei, eu nunca vi isso, eu vou levar esse negócio aqui também. Ele vai amar, a hora que eu chegar lá ele vai falar, nossa mamãe, que é isso? E ainda era patrulha canina. E eu olhava para aquele negócio e falava, ixi, olha o Chase olhando para mim. Eu vou levar esse negócio. Eu não aguentei, eu catei todas as coisas e fui lá e peguei uma sacolona. Quando eu saí para fora o Tiago falou, que é isso aí? Ele ficou olhando para minha cara e falou, você vai levar isso aí aonde? Falei, na nossa mala, ué? Ele, que mala é essa? Meu Deus do céu, gente, socorro. Eu fiz caber na mala e coube. Ah, minha querida, aqui é filha de cigano, vocês me respeitam. Que isso? Vocês acham o quê? E aí eu peguei, coloquei tudo na mala e falei para ele, viu? Guardei é tudo. Que fique suas meias e suas cuecas, mas as coisas do meu filho eu levo. E eu peguei tudo aquilo e eu coloquei na mala. Gente, eu segurava aquela mala com uma empolgação, com sabe assim, uma vontade de chegar logo em casa. E eu acho que era 12 horas de viagem. Eu sei que eu fui levando aquela mala e eu queria levar aquela mala comigo, sentada do meu lado. Eu tirava o Tiago e botava a mala, falava, Senhor, que doida. E aí, eu me lembro que eu fui chegando no aeroporto. E aí eu peguei a mala e coloquei dentro do carro. E eu não via a hora de chegar na minha casa. Eu não via a hora de chegar na minha casa para ver como eles iam reagir na hora que eu desse para eles. Então eu abro a porta da casa. Eu pego a mala. Eu abro a mala. E não falo nada. E aí eu dou um grito. Ei, pessoal, cheguei! E eles vêm correndo, mamãe, mamãe. E eles me abraçam e eu falo assim, vocês não sabem o que eu trouxe para vocês. Olha isso. Aí eu abro a mala e começo e tiro uma Barbie. Tcharam! E a Antonella, mamãe, eu não acredito. Meu Deus, mamãe. E ela pega a Barbie e aí ela fica toda, nossa, que linda. Olha o cabelo dela, mamãe. Meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi essa Barbie não tem em nenhum lugar. E eu falando pra ela, e aí eu abro a parte do Giovanni e falo, filho, olha o que eu trouxe pra você. Um pinico pra fazer cocô. E ele olha o pinico do Chase e fala, mamãe. E já vai fazer as necessidades. E já o negócio já vai mais rápido. E eu, glória a Deus. E eu dou pra ele a bicicletinha. E ele fica feliz. E aí eu vejo o rosto deles. Tão feliz. Tão alegre. E aí a Antonella vira e fala uma frase só. E o Espírito Santo pega essa frase e crava no meu coração. E ele diz assim, quando eu te lembrar dessa história, é para você falar, porque eu tenho poder para fazer na vida dessas mulheres que você estiver falando. Quando a Antonella vira para mim e fala assim, ó, mamãe, eu nem estava esperando. Quando ela fala, mamãe, eu nem estava esperando,
O Espírito Santo, ele falou assim para mim. Essa palavra foi para mim. Ei, Carol, filha amada, eu tenho uma mala cheia de presentes que vão surpreender o seu coração. E hoje Deus está te dizendo nessa noite, existe uma mala para você, que Ele vai abrir, Ele vai te surpreender. Você vai ficar tão surpresa quando você abrir essa mala, que você vai dizer: Jesus, eu nem esperava tudo isso que o Senhor está fazendo. Ah, Deus, eu nem esperava o que o Senhor está fazendo. Deus, eu nem merecia, eu nem esperava. Mas essa mala, querida, está cheia de presentes para te surpreender. Aleluia, aleluia. Você crê? Essa mala está escrito o seu nome. Está escrito, fala seu nome bem alto. Essa mala está escrito o seu nome. Você imagina o céu chegando com uma mala e abrindo e falando: ei, filha, olha o que eu tenho. Não se distraia. Não se distraia. Ei, filha, eu vou te surpreender. Essa palavra é para você de vermelho, de óculos. Como que é seu nome? Não, ela. Como que é seu nome? Como? André, o Senhor está me dizendo 32 dias. 32 dias. Ele vai abrir a mala e vai surpreender o seu coração. Ele vai surpreender a sua casa. Ele vai surpreender seus pensamentos. Ele vai superar as suas expectativas. 32 dias. O Senhor vai entregar nas suas mãos a mala que você tanto esperou. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus tem uma mala para nós. Deus tem uma mala para você. Talvez hoje você tenha chegado aqui se sentindo cansada, marcada ou invisível. Mas o céu libera uma verdade sobre você. Você não é suas feridas. Você não é os seus erros. Você não é aquilo que disseram sobre você. Deus olha para você e ainda diz: tu és toda formosa. E quando Deus decide chamar alguém de formosa, nenhuma história é forte o suficiente para apagar essa verdade sobre você. Aleluia. Vai se colocando de pé. Nós vamos fazer, eu vou fazer com você uma ferramenta nessa noite que vai marcar a sua história de uma vez por todas. Cria expectativa no seu coração. Dá um glória aí, vocês estão muito quieta. Você crê? Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. E comece a imaginar Deus aí do seu lado. Comece a imaginar o próprio Deus. Comece a imaginar Ele. Ele disse que você é amiga. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele diz para você que você é filha. Que Ele tem uma mala que vai te surpreender. Ele diz para você que Ele tem planos que não serão frustrados. Ele diz para você que você é uma filha escolhida, amada. E agora eu quero que você pense que você tem uma ferramenta nas suas mãos. E essa ferramenta foi a ferramenta que eu disse aqui. Talvez a ferramenta do silêncio, a ferramenta da rejeição, do abandono, ou a ferramenta de se sentir menosprezada, insignificante. Uma ferramenta que você usa como proteção.
uma ferramenta que você está acostumada a alimentar, uma ferramenta que te paralisa, uma ferramenta que te atrapalha, uma ferramenta que amarra a sua alma, que traz tristeza para o seu coração. E agora Jesus está do seu lado e Ele está falando: ei filha, começa a lembrar dessa ferramenta que você tem colocado as suas mãos há tanto tempo, que você não quebra, que você não deixa ir embora. Olha aí para essa ferramenta e começa a pensar: aonde foi que eu aprendi a trazer a ira como a minha parceira? E agora ela é a minha ferramenta mais utilizada. Onde foi que eu aprendi tudo isso? Talvez agora você não chegue em todas as respostas, mas o Espírito Santo está aqui e você vai perguntar para Ele: Espírito Santo, o que você quer revelar e destacar para mim hoje? Qual é a ferramenta que eu tenho usado, que tem atrapalhado a minha vida, que tem atrapalhado o meu relacionamento, que tem atrapalhado a minha vida em família, a minha vida com as pessoas? Me mostra hoje aonde foi que eu aprendi isso. Talvez você vá se lembrar de alguém ou de alguma situação, do seu pai, da sua mãe, de alguma tia, de um primo que te ensinou, que te apresentou o que é a ofensa, que a ofensa é boa para manipular pessoas. Ou você aprendeu que a tristeza é um lugar que você encontra a atenção das pessoas e você pode ser vítima nessa situação. Alguém te ensinou isso? E eu quero agora que você faça uma pergunta para o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, o que você quer que eu faça com isso? Pergunta para Ele: Espírito Santo, o que você quer que eu faça com isso? O que o Senhor quer me mostrar que aconteceu nesse dia? O que é verdade, o que é mentira, o que eu preciso perdoar em toda essa história? Como que eu posso resolver isso? Se você detectar alguma coisa envolvida, você vai dizer: eu perdoo essa pessoa por ter me ensinado o que é ofensa. Eu perdoo por ter me feito acreditar na mentira. E agora eu quero que você quebre essa parceria que você fez com a ofensa, ou com isso que você detectou, com isso que Deus mostrou para você. É uma ferramenta que está nas suas mãos agora. E você vai pegar essa ferramenta e você vai pensar que você está quebrando essa ferramenta. E fala assim: em nome de Jesus, eu quebro toda a parceria que eu fiz todos esses anos, a parceria que eu fiz com essa ferramenta. Eu quebro essa parceria em nome de Jesus. Eu quebro toda a minha concordância que eu fiz com você. E nessa hora que você perdeu essa ferramenta, olha essa ferramenta caindo das suas mãos. Olha você quebrando essa ferramenta. Essa ferramenta caindo num rio, indo embora, bem longe de você. Ela está indo bem longe, porque agora você não vai mais precisar dela. Ela está quebrada agora. E então você vai perguntar agora para o Espírito Santo: o que o Senhor vai me dar em troca? O que o Senhor quer me ensinar com essa experiência que eu tive? Deixa o Espírito Santo te mostrar. Eu quero que você veja a ferramenta que Deus está te dando, com os olhos fechados. É como se você recebesse essa ferramenta nas suas mãos.
Você jogou fora a ferramenta que estava te atrapalhando. Aquela ferramenta que vivia com você há muitos anos. E que agora, e que talvez era aquela ferramenta da ofensa, da tristeza. E você quebrou esse acordo que você tinha com ela. E jogou ela fora. E agora Deus está te dando uma nova ferramenta. Uma ferramenta nova nas suas mãos. E agora você vai colocar essa nova ferramenta no seu cinturão de ferramentas. Agora você vai declarar que a partir de hoje eu faço uma parceria. E aí você vai falar a ferramenta que você acabou de receber de Deus. Você vai falar: eu faço uma parceria com perdão, com amor. Eu faço parceria com a ferramenta da identidade. Eu sei quem eu sou em Ti, Jesus. Essa ferramenta que me atrapalhava há tantos anos foi embora. E nessa noite eu faço uma parceria com a nova ferramenta que o Senhor me entrega nas minhas mãos. Talvez você fez tudo isso para provar seu valor, tentando provar ou até tentar receber um amor forçado. Mas agora você entendeu que você não precisa mais, porque você tem um lugar do amor de Deus na sua vida. E que quando você está com o tanque cheio de amor, a gente pode responder todas as situações em amor. E agora eu sinto que algumas mulheres vão receber uma ferramenta, que simplesmente vão se lembrar que você já tem, que você já possui o amor que você precisa. Você não precisa mais correr atrás do amor das pessoas. Agora você tem a fonte do amor, que é o Senhor. Você tem uma nova ferramenta nas suas mãos. Ei, mulher, eu declaro sobre a sua vida essa ferramenta que Deus te deu, essa ferramenta que o Senhor colocou nas suas mãos, vai multiplicar, vai florescer, vai trazer paz, vai trazer verdade sobre a sua mente, e você nunca mais vai voltar atrás, porque você tem uma nova ferramenta, você tem uma ferramenta nas suas mãos. E agora chega, nunca mais voltar atrás. Chega, nunca mais voltar atrás. Eu conto 1 e você vai gritar: chega. Eu conto 2 e eu conto 3. Chega! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Chega! Acabou aquilo que você vivia, que acabava com a sua mente, com a sua alma. Acabou. Ei, querida, Deus está te chamando. Use a sua nova ferramenta e você vai viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu creio nessa palavra. Você tem uma nova ferramenta. Você sentiu isso? Se a palavra falou com você, você tem olhinho? Eu quero ungir você. Mas antes da gente ungir você, eu preciso falar isso. Quer vir aqui fazer? Nós vamos fazer o apelo junto, pode ser?